Não tem uma religião nativa sem ser o catolicismo ali no Congo? Essa é uma pergunta muito boa, caro irmão. África tem a cultura africana, que tem suas raízes muito, muito antigas. Mas o que aconteceu? Houve invasão islâmica primeiro, e aí depois os católicos cristianismo, né, que chegou, não podemos dizer que foi na boa, né? Foi realmente também positivo. Então, em vários lugares, as religiões nativas foram reprimidas. E os convertidos novos se tornaram mais católicos que o próprio Papa. E assim na minha família, por exemplo, meu pai, que era um diácono, cortou relação com meus tios, porque meus tios se mantiveram na cultura africana. Eu sei disso porque quando visitava meus tios, a história era diferente de quando estava na minha casa. Me lembro um belo dia, um cidadão veio na vila, tinha um velhinho primeiro, um velhinho que se vestia bem diferente. Quando chegava na vila, todas nós crianças eram muito apaixonados com ele. Ele se vestia ele andava com espia, com lanças. Ele andava com lança, tava com coisa como os índios têm. Ele tinha um negócio assim dos índios de pele de animal. A cueca dele era uma sunga, que você tem uma corda aqui e passava aqui. Ali ele cantava dançando o tempo todo, cara alegre, saudável. Todas as crianças eram apaixonadas por ele, todas as crianças. Os pais não queriam que nós chegássemos perto dele. Então, o que acontece na África? A colonização entra na África e destrutura a África inteira. Na verdade, desenraiza o continente inteiro. E tanto no nível onde as religiões antigas, os caras que se mantiveram na prática antiga, tiveram que se esconder para não ser agredido. E, portanto, quando eu estava na faculdade, quando eu despertei, quando estava nessa busca agora mesmo de uma cultura, de uma educação espiritual, me disseram que um dos professores era dessa cultura africana. Então eu fui visitá-lo. Sir, eu queria conhecer, queria aprender, Aí ele me falou, primeira coisa que eu tenho que fazer é se entregar a mim. Você entende isso, se entregar a alguém? Na África isso não existe, se entregar a um ser humano. Não. O misticismo africano é vivo na África. É muito vivo. Então não tem chance de um ser humano ir para alguém e me entregar a ti. Não existe. Falei, sério, me fala uma coisa. Você poderia me explicar como que funciona essa sua espiritualidade? Não, eu não posso falar nada. Você se entrega primeiro. Não, me fala no mínimo como que começa, qual que é o meio, qual o fim, como que é. Ele é um professor da universidade. Ele não conseguiu falar. Por não conseguir falar, a minha mente não conseguia aceitar. Eu falei, se você não conseguir me explicar, não conseguir dizer nada, então não é para mim. Esse é o nível dessa que é a questão africana. O Cheikh Anta Diop, que é um professor muito grande, um egiptólogo, que estudou muito essa questão da cultura africana, das religiões africanas, ele explica que a estrutura comunitária africana era bem diferente do que se fala no Ocidente. Quando o Ocidente vem na África e diz que está encontrando bárbaros, pessoas que não têm nenhum tipo de civilização e que está trazendo a eles uma cultura avançada, foi uma mentira muito grande. Porque a África era já muito estruturada. O rei não era um rei como os presidentes atuais, seus presidentes atuais têm mais poder que o rei africano. O rei, para tomar decisão, ele tem que se encontrar com os conselheiros dele. Um deles era o padre, um deles era o chefe das vilas. Então, um inglês chega na costa leste da África e quando ele chega lá, ele fala assim, eu cheguei, eu queria encontrar com o rei, mas o rei não está me encontrando. E na frente de mim, estou vendo milhares de pessoas entrando e saindo da casa dele, ele não está me recebendo. Aí o escritor diz que pouco esse cidadão sabia que essa gente que está entrando são as pessoas que o rei tem que consultar antes de receber um estrangeiro para tomar qualquer decisão com ele. Então a democracia lá era uma democracia participativa,
onde consultava cada bairro. Hoje em dia, um presidente pode decidir a privatização de qualquer riqueza aqui. Ele não vai te perguntar, nem vai te perguntar. Nem eu também vou me perguntar. Então, era nesse nível. Aí, o que acontece? Aí, o inglês escreve assim: esse modo de vida desses africanos não vai atender nosso propósito de dominá-los. Nós vamos ter que mudar isso. Vamos ter que transformar isso. Então, o trabalho civilizatório que eles dizem que fizeram na África foi, na verdade, um trabalho de subversão da cultura africana por fim de dominar e controlar. É assim que se perdeu muito. Agora, o que acontece? Mataram o maior dos padres, desintegraram o rei da governança. Os padres tinham toda uma estrutura de pessoas que o atendia quando era questão de castigar alguém. Aí era algumas pessoas embaixo do padre que fazia. Sorceleiro, sorcier falar em francês. Macumbe, não sei palavra, né? Essa gente não sabia toda a lei. O trabalho dele era dar castigo. Quando tem uma condenação, eles davam castigo. Agora, a compreensão da lei inteira, eles não tinham. Com essa destruturação da civilização africana pela colonização, o que acontece? Esses meninos que estavam sob controle do padre ficam soltos. Aí se espalhou todo tipo de práticas supostamente espirituais, mas na verdade são desconexos do centro da cultura africana verdadeira. Agora sim você encontra ainda na África, mas uma pesquisa com uma lupa, comunidades ainda que têm a cultura espiritual da África. São vegetarianos, só para dizer, são vegetarianos. Você que é adepto de jejum são seus amigos. Quando eles têm uma prática a fazer, eles ficam numa floresta por 21 dias, sem comer animal. Antes disso, é uma coisa incrível. Mas são escondidos, porque nem o Islã, nem o catolicismo, nem o protestantismo aceita essa convivência. E a estrutura global de dominação, baseado na estrutura europeia, acaba fazendo que os que são supostamente educados, na verdade que aprenderam a ler, escrever e memorizar, e repetiram o que memorizaram, mas na verdade não aprenderam realmente as leis profundas que gerenciam a vida, essas pessoas acabam sendo repetidores do sistema que foi trazido. Então não precisa mais europeu na África hoje para manter a estrutura como que ela é. Tanto assim que um presidente da África, Mwalimu Julius Nyerere. Mwalimu Julius Nyerere é professor Julius Nyerere. Ele era presidente da Tanzânia. Ele que cunhou uma frase assim: os padres, os europeus, vieram para cá. Eles tinham a Bíblia nas mãos e nós tínhamos as terras. Nos ensinaram a orar fechando os olhos. E quando abrimos os olhos, eles tinham as terras e nós ficamos com as Bíblias. Esse é o mecanismo que, se você me permite, acredito que não foi muito diferente do que aconteceu na América Latina. Tanto assim que aqui na América Latina muitas coisas aconteceram. Aí vocês vejam esse mundo chamado de terceiro mundo, que é terceiro, não tem segundo, mas esse mundo inteiro, as suas culturas de base foram trituradas. Aí as pessoas perdem iniciativa, perdem autoestima. Não é incomum encontrar criança querendo ir viver na Europa, nos Estados Unidos, para de babá, de guarda, de não sei o quê, quando os seus pais são professores, são médicos, são tal. O complexo de inferioridade, que no Brasil fala a psicologia de vira-lata, né? Um cara que não se assume nunca. E isso tudo facilita o processo de exploração desses países. É assim na África, é assim na América Latina, é assim na Ásia inteira. Aí se criou um lugar no mundo, que é chamado Ocidente, que a cultura é bonita. E o sonho de todo mundo é para ir lá.
Tem um presidente, estou falando isso aí, eu acho que vale a pena exemplificar. Tem um presidente, um cara que estudou na França, Léopold Sédar Senghor. O Senghor, ele começa um movimento que ele chama La Negritude. La Negritude é um movimento para valorizar o negro. Ele faz com poesia. Aimé Césaire, da Martinique, os dois se juntam lá e fizeram um monte de textos. Quando ele termina seus estudos, ele era tão bom, ele se tornou professor na Europa. No final da vida dele, ele se tornou membro da Academia Francesa das Letras. E o orgulho dele era: eu dei francês aos meninos franceses de Paris. Eu fui professor. E quando ele veio na África como professor, como presidente, você imagina qual tipo de presidente ele era? Vocês têm um cidadão aqui no Brasil que não é muito amado por muita gente, mas ele fala algumas verdades. Paulo Freire. Paulo Freire é um grande educador. Eu posso dizer assim que ele é um grande educador. Independente da popularidade ou impopularidade que ele tem. No Brasil, o Brasil é muito emocional. Confunde tudo. Mistura política, cultura, educação, aí vira um negócio assim. É assim também na África, tá? O Paulo Freire fala assim, ó. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido, ele mesmo se torna opressor na sua vez. Então, esses caras, todo esse bando de gente que estudaram na Europa, nos Estados Unidos, quando voltaram na França, se tornaram presidentes, governantes, se tornaram mais explorador, mais dominador que os caras que estavam lá antes. Então, você pega, a sua pergunta é uma pergunta muito grande, porque é uma pergunta que fala da religião. O centro da assimilação da cultura de um povo é sua compreensão de quem são eles. Qual a sua conexão com seu ser interno. Quando isso aí é pego por alguém, hijacked, não sei como fala isso em português. Hijacked é sequestrado. Sequestrado por alguém, você matou a essência do indivíduo. Uhum. E tudo isso que você faz construção lá fora, é colar. A não ser que um menino como eu, chegando lá no seminário, me chocou, foi pesquisar outra coisa. Você tem que ser um revolucionário para ir além disso. Então, falamos hoje de grandes mudanças planetárias. O meu mestre, inclusive, eu trouxe um livro aqui para vocês, né? Uhum. Ele fala muito desses ensinamentos de como recuperar o Tantra, né? O Tantra é tão popularizado, mas as pessoas entendem muito pouco dele. Como recuperar essas civilizações, essas culturas que foram reprimidas e trazer eles no concerto das nações, no concerto da humanidade. Porque até que vai ter um povo, um cidadão que não está bem, o conjunto não vai estar bem. Todo mundo junto, vamos continuar a contar. Bom, a Mônica fala melhor, né? Que os que não vão se adaptar vão ter que sair para deixar espaço para os outros. Então tá tudo bem, se é isso. Mas mesmo os que saem, eu como monge de Tantra, eu me pergunto, onde que eu estarei na próxima encarnação? Supondo que o planeta Terra se torne essa terra de regeneração, com muito avanço no campo da tecnologia, no campo da ciência, no campo evolutivo. Aí vai ter essa gente que vai entrar nesse planeta onde realmente o negócio é ralar. Eu creio que a grande chance é que os monges tântricos vão ter que ir naquele lugar para ajudar esse cidadão que ficaram para trás. Então, é de interesse coletivo que todos nós evoluamos, que não deixamos ninguém para trás. Esse é o assunto, caro irmão. Você tocou o assunto da religião, da espiritualidade, é o assunto chave na humanidade. De um lado, Karl Marx coloca que a religião é o pio do povo, realmente virou o pio do povo, no caso que expliquei na África, virou uma coisa totalmente embrutecedora. No Brasil, me desculpa, mas quando escuto que um templo é construído de pedra vindo de Israel, eu amo Israel, mas pedras importadas, com as montanhas que tem no Brasil, é grande novidade para mim.
gastando bilhões de dólares com gente na rua sem comida, quando pode pedir, eu acho contraditório. Me permite. O monge de Tantra. Tantra não tem... Existe o que chamamos politicamente correto. Politicamente correto significa falar coisa que a sociedade vai gostar. E evitar de falar as coisas que a sociedade não vai gostar. É claro que tem que evitar machucar as pessoas. Mas uma coisa desse não dá para ficar fechado. Senão você está apoiando. Né? Então, essa questão... O Tantra é uma ciência muito grande. Eu acho que no mundo, as pessoas ficaram nessa questão do sexo. E acham que Tantra é sexo. Na verdade, não. O Tantra é sobre emancipação individual e coletiva. É sobre libertação de todo tipo de amarras. Emocional, intelectual, religioso, tudo. Para quê? Como falamos, assim na terra como no céu. Para que a terra se torne um paraíso para todos. E se não é hoje, se tem tanta miséria, quais são as razões? O tântrico tem que saber. Tem que entender. Tem que entender a economia, tem que entender a política, tem que entender a cultura, tem que entender todas as áreas da vivência humana para ele poder ser útil na sua atuação. Claro, sempre dentro da sua capacidade, empurrando a roda da humanidade um pouquinho na frente. E aí, nesse caso, caros irmãos, o elemento do autoaperfeiçoamento se torna chave.